A boneca do Tonho, lugar abaixo. Só nas letras não tem escracho. Não há mais continuidade. Então, nós distinguimos os que criam formas novas de princípios velhos, os que criam formas novas de princípios novos. Conferir à arte um lugar definido no quadro do trabalho espiritual contemporâneo. Arte moderna não é ignorância, nós somos contra a ignorância. Por que a poesia concreta não entra dentro dos manuais de ensino de poesia? O Haroldo interessa a quem? A quem tem curiosidade na palavra, na cultura, nas línguas, na poesia, do passado, do presente, do futuro. Começo aqui e meço aqui este começo, e recomeço, e remeço, e arremesso, e aqui me meço. Quando se vive sob a espécie da viagem, o que importa não é a viagem, mas o começo da. Décio, Décio. Olha lá o Décio, olha o Décio. Olha o Décio. Olha o Décio. O Décio tá aqui, velho. Você acha que o Décio ia nos abandonar? Que ele não ia estar presente aqui? L-I-F-E Life. E-F-I-L Life. I-E-L-F Life. F-L E-I Life. Atrocado capacauste, duple elasti feriferofuga histori, loco lubrimendi multiple organi periodi plasti publi, rapa reciprorusti saga simplite na vela vera viva, unívora, cidade. City, cite. O Grupo Ruptura ele é muito importante pela força da palavra e da atitude e do próprio nome ruptura. Acho que assim como a origem da poesia em Provença, na Grécia Antiga, era cantada, os poemas que hoje em dia a gente lê em livros, né, eles foram compostos originalmente cantados. Assim também tem uma tradição caligráfica, principalmente no Oriente Antigo, né, árabe, chinesa, japonesa, tem uma tradição caligráfica muito exuberante, assim, muito rica. Você não tinha que ir lá para fora buscar os caras que estavam fazendo caligrafia. Aqui tinha esse cara fazendo essa caligrafia, que legível, ilegível,
de criança, não criança. Era muito bonito e colorido em algumas versões. Muito, muito potente o Edgar Braga. Não somos como os outros são. Não somos como os outros são. Enquanto uns vão, outros fincam. Enquanto uns vão, outros fincam. Não somos como os outros são. Não somos como os outros são. Enquanto uns vão, outros fincam. Enquanto uns vão, outros fincam. Enquanto uns vão, outros fincam. Não somos como os outros são. Não somos como os outros são. Enquanto uns vão, outros fincam, cada um com o seu. Eu tive o primeiro contato com a poesia concreta na escola. Eu me lembro no colegial, um professor levou a caixa preta do Augusto e do Plaza para os alunos verem. Aquilo rodou de mão em mão, com os alunos manipulando os poemas, né, os poemas objetos, enfim, curtindo, né, aquele material, e aquilo me fascinou tremendamente, assim. Tudo está dito, tudo está visto, nada é perdido, nada é perfeito, eis o imprevisto, tudo é infinito, eis o imprevisto, nada é perfeito, nada é perdido. Inspiro, suspiro, expiro, suspiro, suspiro, Inspiro, expiro, inspiro, respiro, suspiro, expiro, suspiro, expiro, respiro. Respiro, suspiro, expiro, inspiro, piro. A poesia concreta, se ela puder ser considerada como um eixo do trabalho pedagógico de uma escola, ela então, sem dúvida, vai oferecer uma oportunidade de transdisciplinaridade. A erosão da atenção que vem se agravando muito nos últimos anos, fazendo com que as pessoas desenvolvam diversos diagnósticos de transtorno de ansiedade, por exemplo, de déficit de atenção, que as próprias pessoas consideram que isso atrapalha a experiência delas com a leitura da literatura, com a atenção à letra, quando a literatura muitas vezes é um antídoto a tudo isso. Olha, a poesia concreta, ela foi importante em muitas coisas, e uma delas que talvez não seja lembrada tão explicitamente é a educação, né? Eles foram muito importantes no resgate de escritores que não eram tão conhecidos, né? De poetas que não eram tão lembrados, né? E isso contribui para um redesenho do pensamento crítico a respeito da literatura, né? E modifica os cânones, né? Modifica o que é necessário ensinar, o que as pessoas aprendem a respeito de escrita experimental, né? Por que não se leva a poesia concreta para as escolas? Por que as escolas não ensinam quem foi, quem é, quem será Augusto de Campos? Por que não se mostra a poesia de um astropop como Arnaldo Antunes? As portas estão abertas. Você não precisa buscar aquele poeta parnasiano para falar da rima. Mostra também. Agora, quando você chama, vamos falar de Arnaldo Antunes, que é um cara pop, que as pessoas conhecem, tá aí, é uma porta boa de entrada. Algo é o nome do homem, coisa é o nome do homem, homem é o nome do cara, isso é o nome da coisa, cara é o nome do rosto,
fome é o nome do moço. Essa poesia, olhar na letra, olhar na palavra, não só como significado, mas como significante, forma e conteúdo. As palavras têm forma, as palavras são seres vivos. Você pode ter uma mesma palavra interpretada de um monte de gente e vista e desenhada de 1000 maneiras. Isso é diversão também. Olha, a produção das vanguardas, né, isso inclui o fato de que eles estão extremamente interessados na linguagem visual em sinergia com o texto, né, ela é muito atraente para essas faixas mais jovens da educação, né, porque ela é muito sintética e ela está num campo ainda anterior à alfabetização verbal mais sofisticada, né, não no mau sentido, né, mas no sentido de conseguir ser mais visceral, de conseguir ser mais diagramático, né? E isso tudo é muito atraente para as pessoas mais jovens, né? E acho que isso tem muito a ver com a forma como a gente escreve hoje em dia também, né? Com emoticons, com sinais gráficos, né? Então, isso tudo está muito ligado à maneira como as gerações jovens se comunicam. Você lê um poema concreto, um jogo de letras, um jogo de palavras, né? Tem um valor enorme de revelação, de questionamento, de intervenção. Tudo isso pode ter uma dimensão muito grande. E eu diria que crianças, antes de passar por uma certa domesticação, são muito sensibilizadas para os jogos verbais, para os jogos de sentido e de som e tudo mais, coisa que a poesia concreta tem. Ganhar a fome, perder o senso. Perder o jogo. Ganhar o dia. Ganhar a guerra. Perder o sono. Perder a fama, ganhar a paz. Perder a vida, ganhar a vez. Ganhar o amor. Perder o tempo. Perder o alento. Ganhar a cor. Ganhar o pão. Perder a força. Nessa costa mítica, nesse porto mágico, que nasce um dos homens mais comprometidos com avanços estéticos, com as vanguardas transgressoras e com todas as inventividades da música dodecafônica, concreta, serial, a música teatro e ele mesmo um memorialista, um escritor ao final da vida, relatando a influência telúrica da cidade de Santos, de Brás Cubas, ao capitão Richard Burton das Montanhas da Lua, passando por Plínio Marcos de Pagu, levando à construção de uma obra que foi compreendida em outros tantos portos tão cosmopolitas, generosos e abertos quanto o Porto de Santos. Senhoras e senhoras, está começando a primeira parte da música Santos Futebol Music. E por favor, prestem atenção, porque vocês vão participar da música. Vocês vão fazer todos os tipos de vogais, inclusive as estrangeiras. Tipo... Vocês vão falar, quando apresentar esse cartaz, qualquer coisa, ou então ler o programa. Rapidamente, em voz bem alta. Quando abaixo, tem que parar imediatamente, porque tudo isso está conectado com a música. Mais um, na cabeça para vocês. Vamos lá. Mais um, mais.
A ligação de Gilberto com os concretos tira o Gilberto Mendes do estado de ínsula. Há uma liga, há uma cola, há uma convergência, uma conexão como companheiros, parceiros de poesia e música. No caso, por exemplo, já nos anos 60, a musicalização internacionalmente respeitada de Beba Coca-Cola. Décio foi o cara que trafegou com materialidade em muitas áreas. Décio estava na televisão, Décio foi crítico de programa de televisão, analisou Silvio Santos, analisou Chacrinha, escrevia no jornal todo dia, conversava com as tiazinhas, as vizinhas dele, o que a senhora achou do programa? E aí ele vinha e escrevia crítica. É genial, quer dizer, um cara que estava aberto a tudo. Essa atuação do Décio, como, vamos dizer assim, no território da propaganda, ela é até mesmo, vamos dizer assim, a gente poderia chamar de episódica em relação à influência que eu considero, assim, brutal, enorme, a influência da poesia concreta, do raciocínio da poesia concreta na propaganda em geral. É impressionante como na propaganda essas aproximações de verbal e visual fazem com que a apreensão da informação seja muito mais instantânea e de muito mais impacto. Você não faz duas operações mentais, você apreende as duas coisas de uma maneira só. Então você tem grupos de escritores, de artistas, que se propõem a um tipo de literatura que a gente pode chamar de militante ou engajada, mas que quer utilizar formas mais tradicionais ou populares ou supostamente mais acessíveis, né? E eles justamente se colocavam contra os concretos, porque achavam que eles eram formalistas, elitistas, não engajados, o que é um grande equívoco, por sinal. Eles eram extremamente militantes também, extremamente politizados, mas eles queriam também transformar a forma, não só o conteúdo da arte. Mas esse foi um momento de grande polêmica. Isso era, na verdade, uma grande sacanagem, porque queriam deles um outro tipo de participação, quando eles sabiam que o social está na linguagem. A tecnologia, enfim, as inteligências artificiais, elas são brancas e excludentes. Recentemente, eu precisei tratar umas fotos com inteligência artificial e eram fotos de pessoas brancas e pessoas negras. O filtro, ele serve muito, muito bem para as pessoas brancas, mas muito mal para as pessoas negras, enfim. Então, enfim, a pessoa que desenvolveu esse filtro é uma pessoa branca e o filtro foi desenvolvido para pessoa, de branco para branco. Os aplicativos de inteligência artificial não escrevem palavras. É isso mesmo. A IA não sabe escrever palavra. Seja em forma de um grafite,
ou mesmo de um papel de parede, ou se você inventar um pôster de cinema, a inteligência artificial junta letras, mas não forma palavras. Ela até faz um poema no estilo do Drummond, um poema ruim, faz, mas não conhece, por exemplo, Augusto de Campos, não conhece o Décio, ou poesia visual para as inteligências artificiais ainda é um mistério. Claro que isso vai mudar, mas por enquanto a poesia visual é mistério. Portanto, é óbvio que hoje essas inteligências artificiais não sabem fazer um poema visual. Eu tentei pedir para fazer algo, né, a partir da palavra passion ou paixão, e aqui você pode ver, ó, você tem que se esforçar até para achar a tentativa da IA de fazer, de escrever uma palavra. A palavra criatividade, ela é muito vulgarizada. Eu usei o chat para fazer um programa de não sei quê e não sei que lá. Mas poesia é uma outra coisa. A poesia é uma questão ontológica. A poesia, ela tenta resgatar uma perda, que é a perda da ligação entre as palavras e as coisas. Então, a poesia busca ficar muito rente, roçar a verdade das coisas. Então, está longe disso. A IA generativa está muito longe. Ela publica poemas, parecem poemas parnasianos, pífios. Então, a criação humana ainda é um mistério. Eu fiz animações em NFT, que é uma versão bastante nova de difusão de imagens. Meu trabalho é todo bastante assim, no sentido de que é como um poço que eu vou lá, retiro mais alguns elementos da poética, misturo, pode ser motivos gráficos, transformo, como um pequeno caixa de surpresas, caixa de tesouro, não sei, caixa de guardados. Poesia, pois é, poesia, te detestam. Lumpen proletária, voluptuária, vigária, elitista piranha do lixo, porque não tens mensagem e teu conteúdo é tua forma, e porque és feita de palavras e não sabes contar nenhuma história, e por isso és poesia, como Cade dizia, ou como há pouco, Augusto, o Augusto, que a flor flore, o colibri colibriza, e a poesia, poesia.